No Fique por Dentro de hoje temos a entrevista com a professora doutora Lucélia Nobre Carvalho, bióloga da UFMT, campus de Sinop. Aqui na região de Sinop, né, aqui é que a gente chama de Amazônia, né, meridional, que é principalmente as cabeceiras das bacias do rio Xingu, né, Telespires, que vão formar as grandes, Telespires junto com o Juliana vai formar a grande bacia do Tapajós, né. A gente tem dois tipos de estudos, né, o estudo que a gente chama de levantamento da biodiversidade, saber o que a gente tem de peixe, quantas espécies nós temos, tanto nos rios como nos pequenos riachos, qual a importância dessa biodiversidade. E a gente coloca tudo isso que é coletado, capturado através desses projetos e vem aqui com a ABAM e a gente deixa como espécie testemunha. Essa é uma parte. A outra vertente é a parte de biologia, né? Estudos da biologia. Aí entra o projeto da Piracema, que é em conjunto com a SEMA de Cuiabá e a Secretaria do Meio Ambiente aqui de Sinop, é um convênio, né? E a UFMT, e a gente estuda justamente determinar o período reprodutivo das espécies reofílicas, ou seja, aquelas espécies que sobem o rio para reproduzir, para tentar chegar num período de defesa, né, um período de piracema mais adequado à nossa região, que é a bacia amazônica. Hoje, o período da piracema é determinado baseado nos dados dos peixes que são da bacia do Paraguai, da bacia do Cuiabá, que é a bacia do Pantanal, que tem comportamento e fauna muito diferente do que os peixes que ocorrem aqui na região. O importante é isso. Até ano passado, em novembro, a gente fez uma enquete no programa, muitas pessoas ligaram e deram sua opinião sobre a piracema. E a grande maioria foi a favor da mudança aqui para a região norte, porque esse período, como está estipulado, ele foge um pouco da característica local. Então a gente tem essa característica aí que não bate com a da bacia do Prata. Isso que você está falando é uma coisa que a gente sempre ouve aqui. Várias pessoas me procuram falando, olha, mas depois do período da piracema ainda pega o bicho reproduzindo. A gente sabe que isso ocorre, só que enquanto a gente não tem informações através da pesquisa, a gente não tem informação para mudar a lei. A gente precisa dessa informação, porque baseado na informação, olha, eu conheço alguém que foi no rio e viu que o peixe está reproduzindo. Com isso a gente não consegue mudar, a gente precisa de dados, né, científicos para fazer esse tipo de mudança que a gente sabe que é necessária. Mas uma coisa muito importante, gente, não nós temos que saber o seguinte: independente do peixe desovar aí, digamos, em outubro, novembro, dezembro, o mesmo peixe que vai desovar nessa época, em junho, julho, ele não está com ova, mas é o peixe que vai desovar lá. Então o que a gente precisa? Um pouco mais de consciência e preservar, porque se matar o peixe, ele não vai chegar ao período reprodutivo lá em outubro, a partir de outubro, né? E também a questão aqui da piracema. O que é que vocês já descobriram na questão da piracema aqui para a região norte? A questão aí do ciclo das chuvas, o que é mais fator determinante nessa questão? Então, aqui o estudo que a gente começou é muito recente, né? A gente começou a coletar em outubro e terminamos agora a nossa última expedição em março. Então a gente não tem ainda informações realmente consolidadas. O que a gente tem é uma coleta, né, só nesses meses, indicando que algumas espécies estão aptas a reproduzir, outras não estão aptas a reproduzir ainda. E a gente só vai ter esse tipo de informação, né, que fatores climáticos vão estar influenciando a piracema, quando a gente tiver realmente anos, né? Vários anos. Para a gente ver essa variação. E ao mesmo tempo, por exemplo, aqui no laboratório a gente coleta informações em vez da biologia do peixe. Certo. Mas as informações climáticas a gente ainda tem que correr atrás de uma estação meteorológica para estar fornecendo esses dados para a gente. Então, o complicado justamente aqui da região é a falta de estudos. Para você ter alguma posição do que... Então a gente está começando os estudos agora, a gente pretende continuar, né, dar continuidade a todos esses projetos, justamente para ter esse feedback, né, esse retorno. Então hoje ainda seria assim, incorreto afirmar que o período reprodutivo dos peixes da Bacia do Prata seriam diferentes do da Bacia Amazônica, ou já alguns indícios de que o período é diferente? Os indícios é justamente, a gente sabe, primeiro que o período, o regime de chuvas da região ali de formação de cerrado, onde está a bacia do Pantanal, é diferente. Aqui é a bacia amazônica. Então só por isso, pela formação geológica dos rios, né, a formação é totalmente diferenciada, a fauna é diferente. Então como que você determina, por exemplo, período de piracema, com uma fauna que ocorre em espécies diferentes?
Flora é diferente também. Então provavelmente a gente sabe que vão ter diferenças, só que a gente não tem dados ainda para afirmar isso e fazer alguma mudança. Certo. Em janeiro de 2008 foi aprovada uma lei, ao meu ver uma lei com a melhor das intenções. Como é a lei da Piracema, foi criada a lei 996, que é a lei das cevas, que ela proibiu, tá? A gente sabe, a lei está aí, foi criada, foi sancionada, os deputados votaram, que proíbe a questão de cevas. Já foi feita alguma coisa na região que ateste isso, que a ceva ela pode ser prejudicial ou não a algumas espécies de peixes? Tá. Aqui na região não, mas por exemplo no estado próximo, o Mato Grosso do Sul, tem estudos que foram realizados na região de Bonito, com a espécie lá que é parente da nossa matrichã, que é a piraputanga. Tá? Então o que eles verificaram? Que as piraputangas que estavam sendo cevadas naqueles riachos, naqueles rios, elas não migravam durante o período reprodutivo. Elas ficavam gordas, obesas, a cavidade abdominal ficava cheia de gordura e com isso ocupava todo o espaço que seria destinado aos óvulos, e por isso ela não subia a piracema. Os peixes ficavam desnutridos, uma vez que o recurso que vem da natureza, um peixe que nem a piraputanga, se alimenta de pequenos insetos, frutos, flores, folhas. Então tem uma dieta balanceada. A partir do momento que ela só começa a ingerir aquela ceva, milho, trigo, ela fica desnutrida, obesa e desnutrida. Então para essa região já existem estudos. E provavelmente espécies parentes, do mesmo gênero como a nossa matrichã aqui, o brinco, vai estar muito possivelmente passando pelo mesmo problema, de estar ali naquele local de ceva, se alimentando e deixando de cumprir seu papel na natureza, que é reproduzir. E a questão da dieta balanceada, até meu avô, morreu com 92 anos, já falava que porco criado só na soja dava problema. E eu acho que ele já tinha razão nisso daí. Além de ser uma prática que eu considero predatória, porque as pessoas não são conscientes. O peixe fica ali, fica submisso e acaba sendo morto aí à torta e à direita. Bom, professora, vamos falar sobre esse estudo mais para frente, com certeza vamos ter mais resultados. E esperamos que com isso mude alguma coisa aí para a região, para o estado todo, porque não é só nós aqui, todo o estado. E aí importante também, eu já vou dar a mão à palmatória, porque eu sou um crítico nessa questão de piracema, dos estudos, de não se fazer estudos na região. Hoje, então, já começaram os estudos, parceria aí de SEMA, do estado, com a Secretaria de Meio Ambiente do município, um trabalho excelente do Rogério Rodrigues, que é uma pessoa que realmente encampa essas ideias, e a professora Lucélia, juntamente com todos os alunos, estão trabalhando, ficando o dia inteiro dentro d'água, tem alguns que mergulham o dia inteiro. Isso, o dia inteiro dentro d'água. Então, gente, eu acho que ainda temos esperança, certo? E daqui a gente encerra essa entrevista muito bacana e outra hora nós voltamos. Obrigada.